Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre a atuação da osteopatia e o sistema imunológico, porque quando a gente cruza essas palavras no PubMed, a gente acaba encontrando algumas coisas, alguns abstracts que são um pouco suspeitos e que dão a entender que o tratamento osteopático pode ajudar nos problemas, a melhorar a imunidade dos nossos pacientes. Então, hoje eu vou falar mais uma vez para vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui, acho que terceiro ou quarto vídeo seguido que eu faço todos os dias aqui. Tem muito material que eu estou juntando para poder falar com vocês. Estou pesquisando isso o tempo todo. Antes de mais nada, eu queria informar a todos que vão assistir esse vídeo que todos os consultórios de osteopatia nos países afetados, na Itália, na França, em Portugal, estão fechados. Então, gostaria de pedir a todos os colegas que trabalham com osteopatia, todos os colegas que são fisioterapeutas, por favor, fechem seus consultórios. Atendam somente pacientes de emergência e, se possível, passem orientações pelo telefone, pelo WhatsApp, por qualquer outra forma de comunicação. Evite o contato físico, isolamento é a nossa única... Isolamento e ações antivirais, né? Então, higienizar o nosso ambiente é a única solução que a gente tem agora para não proliferar mais o vírus. Tá? Nós estamos no terceiro, quarto dia aqui no Brasil de isolamento, mais ou menos, porque ninguém faz isso direito, e isso pode gerar um problema futuro para a gente muito grande, tá? Por razões matemáticas simples. Tá? Quem souber um pouquinho de matemática, vê quantos leitos tem disponibilidade no SUS e vê quantas pessoas potencialmente podem ficar doentes se a gente não suavizar essa curva. Tá? Então vai ter um probleminha sério matemático mais lá para frente. Como eu gosto muito de dar exemplos matemáticos das coisas, que eu acho que acabam ficando mais claro, ficar mais palpável, é isso que a gente tem de consideração. E voltando para o paper agora, eu vou falar para vocês um pouquinho então de um estudo que foi feito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês o título. The Short-Term Effect of a Lymphatic Pump Protocol on Bloody Cell Counts in Nursing Home Residents with Limited Mobility, a Pilot Study. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo piloto dos efeitos em curto prazo, Short-Term Effects, de um protocolo de estímulo do sistema linfático e na contagem de células sanguíneas, né? Na contagem de plaquetas, de outras células sanguíneas também, em idosos institucionalizados, né? Idosos imobilizados, tá? Com limitação de mobilidade. Então, idosos institucionalizados com limitação de mobilidade. Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Então, esse estudo foi publicado no JAOA, tá? Esse estudo foi publicado em 2013 no JAOA por um pesquisador somente que chama Donald Knoll, que é um DO, tá? Isso foi feito, esse estudo entrou com uma contribuição original, inclusive com uma nota do editor de algumas correções em umas edições posteriores, mas não foram correções específicas que vão modificar os resultados, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês, um conceito que eu preciso falar para vocês antes da gente começar a ler o paper, é um conceito em ciência que a gente chama de spin. O spin é quando o pesquisador ele superestima os seus resultados para o seu estudo ficar um pouco mais atrativo. Então, ele aumenta um pouco o que deu de resultado para as pessoas ficarem com vontade de ler o paper inteiro. Tá? Então, o abstract é como se fosse um trailer do seu filme, que é o seu paper. Então, no seu trailer, você coloca as melhores cenas, as melhores coisas, os melhores resultados. E aí, quando você vai ver exatamente o que aconteceu nos resultados, eles não são bem assim do que está no abstract. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, se a gente achar o paper interessante, eu não posso citar esse paper se eu tiver lido só o abstract. Eu só posso citar esse paper se eu tiver lido o paper completamente, se eu tiver entendido as estatísticas do paper e como é que ele funcionou. Tá bom? Então, primeira dica que eu dou para vocês. Leiam o paper todo. Não leiam só o abstract. Lendo só o abstract, a chance de você ter uma informação muito enviesada, a chance de você ter um trailer achando que o filme é legal e quando você for assistir o filme não é não é tão legal, é muito grande. Então, cuidado com isso.
Vou compartilhar a tela com vocês aqui, que é aquela hora que vocês gostam que eu fico pequeno e vocês ficam com muitas letras importantes, grandes aí para vocês e param de olhar na cara desse tamanho. Aqui está o paper, aqui, ó. Então, the short-term effect of a lymphatic pump protocol on bloody cell counts in nursing home residents with limited mobility, a pilot study. Então, o que foi feito nesse paper? Vamos ler só o abstract primeiro para mostrar para vocês esse viés. Lymphatic Pump Techniques, as técnicas de bombeio linfático, têm um potencial para alterar a contagem de células sanguíneas e, por isso, alterar a função imunológica em idosos adultos com mobilidade diminuída. O que acontece? Não existe nada que fale especificamente disso na literatura científica. A gente não sabe se a drenagem linfática altera o seu sistema imunológico. A drenagem linfática estimula o seu sistema linfático. Isso é o que se sabe. A partir do momento do seu sistema linfático, se ele está estimulado ou não, se você tem mais imunidade ou menos imunidade, isso é uma relação muito enviesada de se afirmar. Tá bom? Então, primeira coisa, essa primeira afirmação para contextualizar esse paper, para mim já começa a ser um pouquinho problemática, porque eu não consigo encontrar nenhum estudo que fale que uma drenagem linfática aumenta o sistema imunológico. E é o que ele está fazendo aqui. Agora, eu tenho certeza absoluta que um idoso, imóvel, institucionalizado, que com dificuldade de mobilidade, imóvel não, com dificuldade de mobilidade, com mobilidade reduzida, que receba uma drenagem linfática, vai ter uma série de benefícios desse procedimento de terapia manual, de massoterapia, como vocês queiram chamar. Então, assim, esse procedimento é indicado para esse tipo de paciente. O que eles fizeram? Eles viram se esse procedimento altera a contagem de células sanguíneas desse paciente. Vamos ver aqui, ó. O objetivo do estudo é para testar se o tratamento osteopático manipulativo designado nesse estudo, desenhado nesse estudo, melhora a função imunológica e tem efeitos nos linfócitos e na contagem dos linfócitos dos pacientes comparados com o grupo placebo. Então, isso é interessante porque eles utilizaram um grupo tratado e um grupo placebo e compararam isso. Então, eles fizeram a mesma intervenção nos dois, uma positiva e uma placebo, uma neutra. E eles compararam os dois. Então, isso é legal a gente conseguir visualizar. O desenho do estudo. O desenho do estudo foi uma única sessão, que eu já acho um pouco problemático fazer um estudo com uma única sessão, porque um único atendimento não pode modificar grandes coisas, tá? Foi randomizado, então esses pacientes foram divididos de forma aleatória nos dois grupos. Foi feito um ensaio clínico controlado, comparando tratamento padrão com um protocolo de toque leve. Então, o grupo A, ele recebia um tratamento de contato, de 3 técnicas que eu vou descrever para vocês depois, e o outro grupo recebia toques suaves nos mesmos pontos que o grupo A foi tocado. Isso é um placebo muito bem utilizado. Então, eles utilizaram esse toque nos mesmos locais dos primeiros pacientes, dos pacientes que foram tratados. Os participantes foram designados no grupo 1 ou no grupo 2, utilizando uma alocação 1 para 1. Essa alocação 1 para 1 não necessariamente é a melhor. Então, essa randomização não foi aleatória, foi só randomizado, 1 para 1. Então, era assim, paciente 1 ia para o grupo 1, paciente 2 para o grupo 2, paciente 3 para o grupo 1, paciente 4 para o grupo 2. Então, os pares estavam de um lado, os ímpares do outro. E isso pode ser uma randomização que gera algum tipo de viés. A melhor forma de fazer randomização é quando a gente faz uma randomização aleatória. Para fazer a randomização aleatória, a gente pode utilizar uma planilha do Excel, randomizar, falar, eu quero randomizar de 1 a 100 em 3 grupos, A, B e C. O Excel te dá essa resposta, qualquer tutorial do YouTube faz isso, e isso é válido para você dividir os seus grupos do seu trabalho. Uma outra forma, que ainda é mais simples que essa, é a chamada a clássica, como eu utilizava quando eu comecei a fazer pesquisa, de envelope selado. Então você pega, escreve, põe um envelope pardo com a letra A, um envelope pardo com a letra B e deixa esses 2 envelopes em cima de uma mesa. O paciente entra, é selecionado, cumpre os critérios de inclusão e exclusão, é selecionado para o estudo e aí a partir desse momento ele pega um dos 2 envelopes, A ou B. A partir do momento que ele pegou o envelope é o grupo que ele vai ficar. Essa randomização ou aquela outra forma anterior que eu falei são mais fiéis do que essa alocação 1 para 1, na escala 1 para 1. Grupo 1, grupo 2, pares e ímpares, por exemplo. Tá? Então, esse estudo foi conduzido em 2 comunidades rurais e no estado de Missouri, nos Estados Unidos.
Os participantes eram residentes em longo tempo dessa comunidade e eles tinham mais de 60 anos de idade cada um e estavam confinados a uma cadeira de rodas ou a cama ou a cadeira de rodas para a maior parte das tarefas deles do dia a dia. Tá? Então, eles ficavam muito tempo do dia ou na cama ou em cadeira de roda. 20 residentes foram recrutados para participar desse estudo e 10 foram colocados em cada grupo. Então, foram 20 pacientes que estavam ou acamados ou em cadeira de roda, que foram divididos em 2 grupos. Tá? Então, grupo 1 e grupo 2. Naquela proporção par de um lado e ímpar do outro. E o grupo 1 recebia o Standardized Lymphatic Pump Protocol. E o outro recebia o Light Touch Protocol. Então, o primeiro recebia o protocolo linfático e o outro recebia o protocolo de toque leve. Aqui é um ponto importante. O toque, por si só, já produz uma série de efeitos, inclusive efeito placebo. Tá? Então, só de tocar esses idosos, como eles não recebiam esse contato antes, já tem uma série de efeitos. Conselho que eu dou para vocês, procurem as pesquisas de uma senhora que chama Ashley Montagu. A Ashley Montagu é a precursora daquele projeto Mãe Canguru, dos bebês prematuros que ficavam em contato com os pais, que melhoravam a evolução, tal. Então, aí vocês vão entender um pouquinho o poder do toque só. Por isso que eu estou falando que o grupo 2 tem um toque leve. É um placebo legal, mas é um placebo que não vai ser isento. É um placebo que vai acontecer alguma coisa com esse placebo também, teoricamente. Então, foi feita uma coleta de sangue de base, para saber como é que eles estavam. E aí, cada paciente recebeu os 6 minutos de protocolo. Então, eles foram atendidos por 6 minutos cada um. 30 minutos depois desse tratamento, a coleta pós-tratamento foi feita. Então, eles foram atendidos. 30 minutos depois, fizeram a coleta de sangue e viram o que foi modificado. O protocolo do OMT consistia em 3 técnicas osteopáticas. Uma técnica de miofacial para o tórax, para a caixa torácica, um splenic pump, um bombeio de baço, e um pedal lymphatic pump, um bombeio linfático que você faz com um contato nos pés do paciente, repetido. E o splenic pump também você faz um bombeio repetido. Tá? O protocolo de toque leve foi aplicado nas mesmas áreas corporais do protocolo OMT pelos mesmos 6 minutos. Então, as intervenções são basicamente iguais. Uma tinha bombeio, a outra não tinha bombeio. As mensurações. Uma mensuração pré e uma mensuração pós-tratamento dos linfócitos foram feitas. Uma contagem total de células sanguíneas foi feita. E a contagem de glóbulos brancos foi feita também como de cada um dos participantes. Tá? Então, era uma contagem de linfócitos, de células sanguíneas totais e de glóbulos brancos. Resultados. Teve uma mudança estatisticamente significativa entre os grupos na contagem de plaquetas. O grupo que recebeu o OMT teve uma melhora na contagem de plaquetas do que o grupo que não teve. Isso foi significativo. As alterações da média do desvio padrão entre os grupos das contagens de linfócitos, hemácias e hemoglobina e hematócritos, todas diminuíram, mas as modificações não foram significativas em relação ao grupo controle. Então, o que modificou mesmo foi a contagem de plaquetas. As outras células se modificaram também, mas não deu diferença significativa. E aí, o que acontece? Ele já falou isso no resultado. E olha no abstract como é que ele conclui. Isso que me dá medo dos estudos. Por isso que a gente tem que ler o paper inteiro. Quando ele conclui, tá aqui, ó. Ele conclui que o protocolo OMT usado nesse estudo piloto, modestamente, reduziu as plaquetas nesses indivíduos. O que acontece? Ele está falando favorável, mas, na verdade, a conclusão, para mim, tinha que ser o seguinte: os resultados desses 20 pacientes, que não é nada para um estudo, e desses 20 pacientes foram favoráveis. Só outros estudos são necessários. Por que isso foi publicado se é ruim? Porque não tinha outro antes. Como não tem nenhuma outra publicação antes, o editor fala assim: você é o primeiro a publicar. Quando eu sou o primeiro a publicar, o que acontece? Eu viro a referência nisso.
Então, foi um protocolo. Quer ver? Ó, vamos ver o protocolo dele aqui. Ó. Análise estatística dele, o protocolo placebo, eu achei muito legal, bem utilizado. E aí, aqui, aqui, ó. Nessa tabela aqui, a gente vê ó, a contagem de linfócitos, tá vendo? Ó, das células de linfócitos. No grupo, nessa primeira coluna aqui, ó, o grupo OMT, e aqui é o grupo Light Touch. Tá vendo? Então, a gente teve uma diminuição muito significativa na contagem aqui. E aí, o que acontece? Ele já comenta aqui no estudo, ó, que esse estudo tem muitas limitações significativas. Uma amostra pequena, e as diferenças entre tudo foram pequenas por causa disso. Então, será que se a gente aumentar a amostra, a diferença vai realmente aumentar de forma significativa ou vai ficar mais ou menos a mesma coisa? E vamos pensar no protocolo, esses idosos estavam lá institucionalizados, ou na cama, ou na cadeira de rodas, e foram cuidados por 6 minutos, cada um deles. O que acontece com o sistema imunológico deles automaticamente? Eles se sentem cuidados, eles têm um efeito Hawthorne. Esse efeito Hawthorne, quando eles se sentem cuidados, faz com que eles melhorem os marcadores do sistema imunológico, que foi o que aconteceu. E, inclusive, isso aconteceu nos dois grupos. Então, teve melhora significativa no grupo OMT, mas teve melhora também no grupo Light Touch. Então, eu não consigo afirmar que a osteopatia consegue atuar e melhorar a defesa imunológica do meu organismo. E aqui eu tenho os outros marcadores. Células brancas, não, são hemácias, linfócitos, hemoglobina, hematócritos e plaquetas. Então aqui a gente tem uma diferença, mas percebam que as diferenças são parecidas e tendenciosas nos dois grupos a serem as mesmas. Então eu não consigo afirmar com tanta exatidão assim que foi exatamente o protocolo linfático osteopático que deu esse resultado. Então cuidado com essas coisas. Deixa eu voltar para mim aqui. Cuidado com esses tipos de estudos, porque assim, eles apresentam no abstract resultados promissores. Quando você vai olhar os dados e começa a analisar, dissecar um pouquinho esse estudo, que nem eu faço com vocês aqui no canal, você percebe que já não é tanto assim. Então presta muita atenção quando você for utilizar essa referência, quando você for pegar o abstract, presta atenção, lê o paper inteiro, interpreta minimamente as estatísticas com alguma coisa que você já aprendeu a fazer. Olhe isso direito, porque o que acontece? A gente vai começar a falar por aí que a osteopatia melhora a imunidade, que a osteopatia melhora a adaptação do paciente ao vírus, e com isso a gente vai ter um problema sério de falsidade no que a gente está oferecendo para os nossos pacientes. Então, cuidado, por favor, com o que vocês estão fazendo por aí. A gente não consegue, até o momento, com técnicas de osteopatia, com OMT, com Osteopathic Manipulative Treatment, a gente não consegue alterar marcadores do sistema imunológico dos nossos pacientes. Esse é o segundo paper que eu estou falando a mesma coisa. Por favor, cuidado. E um último recado para vocês. Mais uma vez, o isolamento é a melhor solução. Obrigado, galera. Um beijo, se cuidem, amanhã tem mais. Valeu!